Em 24 de fevereiro de 2022, o mundo assistiu incrédulo enquanto explosões ecoavam pela Ucrânia, marcando o início de um conflito devastador. Uma invasão em grande escala pela Rússia destruiu a paz na Europa Oriental, trazendo caos e destruição. Civis fugiram de suas casas, buscando refúgio em abrigos subterrâneos ou atravessando fronteiras, deixando para trás tudo o que conheciam, simbolizando a crise humanitária que se desenrolava, com milhões de pessoas deslocadas. Esta guerra é mais do que disputas territoriais. É um confronto de valores e crenças, e também uma prova da resiliência do espírito humano, com comunidades se unindo para reconstruir. A comunidade internacional condenou a invasão, com líderes mundiais se unindo em solidariedade, impondo sanções à Rússia e fornecendo ajuda à Ucrânia, na esperança de aliviar o sofrimento. A bravura do povo ucraniano inspirou o mundo, mostrando coragem e determinação. Este ensaio explora as complexidades da guerra, suas raízes históricas, eventos importantes e a luta contínua pela paz, destacando os esforços para alcançar um futuro melhor. Entender o conflito atual exige explorar a intrincada história entre Ucrânia e Rússia. Por séculos, essas nações compartilharam laços culturais, linguísticos e religiosos. A dissolução da União Soviética em 1991 marcou um ponto de virada, com a Ucrânia declarando sua independência. As tensões aumentaram em 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia e apoiou separatistas em Donetsk e Luhansk. A Ucrânia fortaleceu seus laços com o Ocidente, buscando apoio militar e integração mais próxima com a OTAN e a UE. Os laços históricos entre Ucrânia e Rússia remontam ao reino medieval de Kievan Rus. Ambas as nações compartilham raízes na cultura eslava e no cristianismo ortodoxo. Sob o regime czarista, a Ucrânia foi dividida entre o Império Russo e o Império Austro-Húngaro. O caos da Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa forneceram uma breve janela para a independência ucraniana. O Holodomor, uma fome provocada pelo homem na década de 1930, devastou a Ucrânia, ceifando milhões de vidas. Este evento, considerado um genocídio, deixou uma cicatriz profunda na psique ucraniana. O colapso da União Soviética em 1991 apresentou à Ucrânia uma oportunidade histórica. Em 24 de agosto de 1991, a Ucrânia declarou sua independência, confirmada por um referendo. A Revolução Laranja, em 2004, demonstrou o desejo do povo ucraniano por um governo democrático. Os protestos levaram a uma nova eleição presidencial, vencida pelo candidato pró-Ocidente Viktor Yushchenko. A Revolução Laranja sinalizou uma rejeição ao autoritarismo e um anseio por democracia. No entanto, também expôs profundas divisões dentro da sociedade ucraniana. Os anos que se seguiram à Revolução Laranja foram marcados pela instabilidade política. Em 2010, Viktor Yanukovych venceu a eleição presidencial, inclinando-se para laços mais estreitos com a Rússia. Em novembro de 2013, o governo de Yanukovych abandonou um acordo com a UE, desencadeando os protestos Euromaidan. Centenas de milhares de ucranianos exigiram uma integração mais próxima com a Europa e o fim da corrupção. Os protestos, centrados na Praça da Independência de Kiev, simbolizaram a resistência contra o autoritarismo. Os protestos Euromaidan mergulharam em violência quando o governo de Yanukovych respondeu com força. Em fevereiro de 2014, Yanukovych fugiu da Ucrânia, deixando um vácuo de poder. O parlamento ucraniano formou um novo governo comprometido com reformas democráticas. A Rússia, vendo a remoção de Yanukovych como um golpe, enviou tropas para a Crimeia. Em março de 2014,
Um referendo disputado na Crimeia resultou em sua anexação pela Rússia. A comunidade internacional condenou a anexação como uma violação da integridade territorial da Ucrânia. Enquanto a Rússia consolidava o controle sobre a Crimeia, uma nova frente se abria no leste da Ucrânia. Separatistas pró-Rússia em Donetsk e Luhansk lançaram uma insurgência com o apoio de Moscou. O governo ucraniano destacou suas forças armadas para reprimir a rebelião. Apesar dos acordos de Minsk, os combates continuaram esporadicamente. Evidências esmagadoras contradiziam as alegações da Rússia de não envolvimento no conflito. A comunidade internacional respondeu com sanções e apoio à Ucrânia. Os EUAW, a UE e outras nações impuseram sanções econômicas à Rússia. Apesar de seu impacto, as sanções não conseguiram deter as ações de Putin. Os EUA e aliados da OTAN forneceram à Ucrânia ajuda militar e humanitária. Alguns países se abstiveram de condenar a Rússia, destacando os desafios em manter uma resposta internacional coesa. Apesar dos esforços internacionais, a situação na Ucrânia permaneceu precária em 2021. A Rússia reuniu uma força militar formidável ao longo das fronteiras da Ucrânia. Governos ocidentais emitiram avisos urgentes a Moscou, pedindo a redução da escalada. Dentro da Ucrânia, o clima era uma mistura de ansiedade e desafio. A comunidade internacional se engajou em atividades diplomáticas para evitar a guerra. Apesar desses esforços, a situação continuou a se deteriorar. Em 24 de fevereiro de 2022, a Rússia lançou uma invasão em grande escala à Ucrânia. Explosões abalaram as principais cidades, incluindo Kiev, Kharkiv e Mariupol. Putin anunciou uma operação militar especial, rejeitada pela comunidade internacional como infundada. Milhões de ucranianos fugiram de suas casas, buscando refúgio. O presidente Zelensky emergiu como um líder em tempo de guerra, incentivando seu povo. As forças ucranianas, armadas com armas fornecidas pelo Ocidente, resistiram ferozmente. À medida que a guerra se arrasta, a situação permanece fluida e imprevisível. As forças russas mudaram o foco para o leste e sul da Ucrânia. Os combates são brutais, com pesadas baixas de ambos os lados. Apesar de enfrentar um adversário maior, a Ucrânia tem demonstrado resiliência notável. O conflito desencadeou uma catástrofe humanitária, deslocando milhões. A guerra também prejudicou a economia global, elevando os preços da energia e exacerbando a insegurança alimentar. A guerra na Ucrânia, uma tragédia de imensas proporções, lançou uma longa sombra sobre a região e o mundo. O impacto é sentido não apenas pelos que estão diretamente envolvidos, mas também por aqueles que observam de longe, com um sentimento de impotência e tristeza. O custo humano do conflito é impressionante, com milhares de civis e soldados mortos e feridos. Cada vida perdida representa uma história interrompida, uma família devastada e uma comunidade em luto. As Nações Unidas estimam que mais de 10 milhões de ucranianos foram deslocados de suas casas, buscando refúgio em países vizinhos ou dentro das fronteiras da Ucrânia, criando a maior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Essas pessoas enfrentam incertezas diárias, lutando para encontrar segurança e estabilidade em meio ao caos. Cidades e vilas antes cheias de vida agora estão em ruínas, carregando as cicatrizes de bombardeios implacáveis. A destruição é um testemunho silencioso da violência que se abateu sobre essas comunidades. Mariupol, um símbolo da resiliência ucraniana, permanece como um lembrete brutal da brutalidade da guerra, com suas ruas reduzidas a escombros após meses de cerco e bombardeio. A cidade, que já foi um centro vibrante, agora é um cenário de desolação. A destruição da infraestrutura,
incluindo hospitais, escolas e locais de patrimônio cultural, agrava ainda mais o sofrimento do povo ucraniano. A perda desses recursos essenciais torna a recuperação ainda mais difícil e prolongada. As repercussões econômicas da guerra se estendem muito além das fronteiras da Ucrânia. Empresas fechadas, prateleiras vazias e a interrupção de serviços básicos são apenas alguns dos efeitos visíveis. O conflito interrompeu as cadeias de suprimentos globais, levando à escassez de bens essenciais e contribuindo para o aumento da inflação em todo o mundo. A interconexão das economias globais significa que o impacto é sentido em todos os cantos do planeta. Os preços da energia dispararam, particularmente na Europa, que depende fortemente do petróleo e gás russos. A crise energética resultante tem levado a aumentos significativos nos custos de vida e a uma busca urgente por fontes alternativas de energia. A guerra também exacerbou a insegurança alimentar em muitas partes do mundo, particularmente em países dependentes de importações de grãos da Ucrânia e da Rússia, dois dos maiores exportadores de grãos do mundo. A interrupção dessas exportações tem levado a crises de fome em regiões vulneráveis. Além das consequências humanitárias e econômicas imediatas, a guerra na Ucrânia destruiu a ordem de segurança pós-Guerra Fria, levantando questões profundas sobre o futuro da Europa e do sistema internacional baseado em regras. A estabilidade que muitos consideravam garantida agora está em questão. O conflito expôs a fragilidade das normas internacionais e os limites da diplomacia diante da agressão nua e crua. As reuniões de emergência e os protestos globais refletem a urgência de encontrar uma solução pacífica e duradoura para este conflito devastador. À medida que a guerra na Ucrânia entra em seu segundo ano, o caminho para a paz permanece indefinido. As cidades, outrora vibrantes, agora estão em ruínas, e a vida cotidiana foi interrompida. As negociações de cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia estão paralisadas, com ambos os lados culpando um ao outro pela falta de progresso. As exigências do Kremlin, incluindo a neutralidade da Ucrânia, a desmilitarização e o reconhecimento da anexação da Crimeia pela Rússia, permanecem inaceitáveis para Kiev. A Ucrânia, por sua vez, exige a retirada completa das tropas russas de seu território. A comunidade internacional continua a fornecer ajuda militar e humanitária à Ucrânia, ao mesmo tempo em que impõe sanções à Rússia em um esforço para pressionar Moscou a encerrar a guerra. As sanções incluem restrições econômicas severas e isolamento diplomático. No entanto, a eficácia dessas medidas em compelir Putin a mudar de rumo permanece incerta. A resistência russa às sanções tem sido robusta. A guerra também destacou as divisões dentro da comunidade internacional, com alguns países, particularmente aqueles com laços estreitos com a Rússia, hesitantes em condenar as ações de Moscou ou impor sanções. A geopolítica complexa torna a unidade global difícil de alcançar. O caminho para a reconstrução da Ucrânia, quando as armas se calarem, será longo e árduo. A infraestrutura devastada precisa ser reconstruída do zero. O país enfrenta a tarefa assustadora de reconstruir sua infraestrutura destruída, curar sua população ferida e reconstruir sua economia. A resiliência do povo ucraniano será crucial nesse processo. O Banco Mundial estima que o custo da reconstrução pode chegar a centenas de bilhões de dólares. A assistência financeira internacional será vital. O impacto de longo prazo da guerra na sociedade e na psique da Ucrânia é difícil de exagerar. O trauma da guerra, a perda de entes queridos e o deslocamento de milhões deixarão cicatrizes duradouras. A dor e o sofrimento são palpáveis em cada canto do país. O conflito também alimentou uma onda de unidade nacional e patriotismo, com ucranianos de todas as esferas da vida se unindo para defender sua pátria. A solidariedade e a determinação são visíveis em todos os lugares. A guerra na Ucrânia é um lembrete brutal da fragilidade da paz e das consequências devastadoras dos conflitos. A destruição,
é um testemunho sombrio do custo da guerra. Enquanto o mundo lida com as consequências dessa tragédia, a busca por uma paz justa e duradoura na Ucrânia permanece primordial. A diplomacia e o diálogo são mais importantes do que nunca. A comunidade internacional deve continuar a apoiar a Ucrânia, responsabilizar a Rússia por suas ações e trabalhar incansavelmente para evitar a repetição de um conflito tão devastador. A paz duradoura é o objetivo final, e o mundo deve se unir para alcançá-la.